Vacinação obrigatória. Você sabia que já passamos por essa discussão aqui no Brasil? Há mais de 100 anos, no Rio de Janeiro, o médico Oswaldo Cruz queria livrar a cidade maravilhosa da varíola. Mas, na primeira campanha de vacinação da história nacional, o desfecho dessa campanha foi um grande campo de batalha. Antes de começar, bem-vindos ao Almanaque Militar. Se for a sua primeira vez por aqui, convido você a acompanhar o nosso trabalho se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like ao final desse vídeo. Estamos também nas redes sociais produzindo muito material de qualidade. E você que nos acompanha há algum tempo, considere apoiar o financiamento coletivo do Almanaque Militar clicando aqui embaixo na descrição. Nós temos projetos exclusivos para você, nosso querido apoiador. Entre os dias 10 e 18 de novembro de 1904, a cidade do Rio de Janeiro viveu o que a imprensa chamou de a mais terrível das revoltas populares da República. O cenário era desolador: bondes tombados, trilhos arrancados, calçamentos destruídos, tudo feito por uma massa de 3.000 pessoas revoltosas. A causa foi a lei que tornava obrigatória a vacina contra a varíola. E o personagem principal, o jovem médico sanitarista Oswaldo Cruz. A oposição política, ao sentir a insatisfação popular, tratou de canalizá-la para um plano arquitetado tempos antes: a derrubada do presidente da República, Rodrigues Alves. Mas os próprios insufladores da revolta perderam a liderança dos rebeldes e o movimento tomou rumos próprios. Em meio a toda essa bagunça, esse conflito, com um saldo de 30 mortos e 110 feridos, cerca de 1.000 pessoas detidas e centenas de deportados, aconteceu um golpe de Estado cujo objetivo era restaurar as bases militares dos primeiros anos da República. A revolta foi sufocada e a cidade remodelada como queria Rodrigues Alves. Poucos anos depois, o Rio de Janeiro perderia o título de túmulo dos estrangeiros. Hoje, a varíola está extinta no mundo todo praticamente, e a Organização Mundial da Saúde, da ONU, discute a destruição dos últimos exemplares do vírus da doença ainda mantidos em laboratórios dos Estados Unidos e da Rússia. Rodrigues Alves assumiu a presidência da República em 1902, no Rio de Janeiro, sob um clima de desconfiança e com um programa de governo que consistia basicamente de 2 pontos: modernizar o porto e remodelar a cidade. Isso exigia atacar o maior mal da capital, as doenças como peste bubônica, febre amarela e a varíola. A futura cidade maravilhosa era então pestilenta. A situação era tão crítica que durante o verão os diplomatas estrangeiros se refugiavam em Petrópolis para se livrar do contágio. Em 1895, ao atracar no Rio de Janeiro, o contratorpedeiro italiano Lombardia perdeu 234 de seus 337 homens por febre amarela. Segundo a oligarquia paulista do café, de quem Rodrigues Alves era o representante, além de vergonha nacional, as condições sanitárias do Rio de Janeiro impediam a chegada de investimentos externos, maquinaria e mão de obra estrangeira. O projeto sanitário deveria ser executado a qualquer preço. Rodrigues Alves nomeia então 2 assistentes com poderes quase ditatoriais: o engenheiro Pereira Passos como prefeito e o médico sanitarista Oswaldo Cruz como chefe da Diretoria de Saúde Pública. Cruz assume o cargo em março de 1903. Ele dizia que dá liberdade a ele de ação e ele exterminaria a febre amarela dentro de aproximadamente 3 anos. O sanitarista cumpriu o prometido. Em 9 meses, a reforma urbana derrubou cerca de 600 edifícios e casas para abrir a Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. A ação, conhecida como Bota Abaixo, obrigou parte da população mais pobre a se mudar para os morros e a periferia. A campanha de Oswaldo Cruz contra a peste bubônica correu bem, mas o método de combate à febre amarela, que invadiu os lares, interditou, despejou e internou à força, não foi bem sucedida. Batizadas pela imprensa de Código de Torturas, as medidas desagradaram também alguns positivistas que reclamavam da quebra dos direitos individuais. Eles sequer acreditavam que as doenças fossem provocadas por micróbios. Jacobinos e florianistas, que já articulavam um golpe contra o presidente Rodrigues Alves, perceberam que poderiam canalizar a insatisfação popular em favor de sua causa, a derrubada do governo, acusado de privilegiar os fazendeiros e cafeicultores paulistas. No dia 31 de outubro, o governo consegue aprovar a lei da vacinação, preparado pelo
próprio Oswaldo Cruz, que tinha pouquíssima sensibilidade política. O projeto de regulamentação sai cheio de medidas autoritárias. O texto vaza para um jornal. No dia seguinte, a sua publicação, começam então as agitações no centro da cidade, financiados pelos monarquistas, que apostavam nessa bagunça toda como um meio de voltar aí ao cenário político. Jacobinos então e florianistas usaram os jornais para passar à população suas ideias conspiradoras, por artigos, charges e etc. Eles armam um golpe de Estado e desencadearam este golpe durante um desfile militar de 15 de novembro. Era uma tentativa de retornar aos militares o papel que desempenharam no início da República. Mas com a cidade em clima de terror, a parada militar foi cancelada. Lauro Sodré e outros golpistas conseguem então tirar à escola militar cerca de 300 cadetes que marcham armados para o Palácio do Catete. O confronto com as tropas governamentais vai resultar ali em baixas dos dois lados, sem vencedores de início. O governo vai reforçar então a guarda no palácio. No dia seguinte, os cadetes se rendem, depois que a Marinha bombardear então a escola militar na madrugada anterior. No dia 16, o governo revoga a obrigatoriedade da vacina, mas continuam os conflitos isolados nos bairros de Gamboa e da Saúde. Dia 20, a rebelião está esmagada e a tentativa de golpe frustrada. Começa na cidade a Operação Limpeza, com cerca de 1.000 detidos e 460 deportados. Mesmo com a revogação da obrigatoriedade da vacina, permanece válida a exigência do atestado de vacinação para trabalho, viagem, casamento, alistamento militar, matrícula em escolas públicas, hospedagem em hotéis. Em 1904, cerca de 3.500 pessoas morreram de varíola. 2 anos depois, esse número caiu para 9 pessoas. Em 1908, uma nova epidemia leva os óbitos para mais ou menos 6.550 casos. Mas em 1910 é registrada uma única vítima desta doença. A cidade estava, enfim, reformada e livre do nome de túmulo dos estrangeiros. Cerca de 15 tipos de moléstia faziam vítimas no Rio de Janeiro no início desse século. As principais, que já atingiam proporções epidêmicas, eram a peste bubônica, febre amarela e a varíola, como eu disse há pouco. Mas haviam também sarampo, tuberculose, escarlatina, difteria, coqueluche, tifo, lepra e diversas outras. Para combater a peste bubônica, Oswaldo Cruz formou um esquadrão especial de 50 homens vacinados que percorriam a cidade espalhando raticida e mandando recolher o lixo. Criou-se então o cargo de comprador de ratos, funcionário que recolhia os ratos mortos pagando 300 réis por cada animalzinho morto. Já se sabia que eram as pulgas desses animais as transmissoras dessa doença. Em 1881, o médico cubano Carlos Finlay havia identificado o mosquito Stegomyia fasciata como transmissor da febre amarela. Oswaldo Cruz então criou as chamadas brigadas mata-mosquitos, que invadiam as casas para desinfectar ali com gases de piretro e enxofre. No primeiro semestre de 1904, foram feitas cerca de 110.000 visitas domiciliares e interditados 626 edifícios e casas. A população contaminada era internada em hospitais. Mesmo sob insatisfação popular, a campanha deu bons resultados. As mortes, que em 1902 chegavam a cerca de 1.000 pessoas, baixaram então para 48 pessoas. 5 anos depois, em 1909, não era registrada na cidade do Rio de Janeiro mais nenhuma vítima de febre amarela. Apesar de todos os incidentes, foi com a mesma firmeza que Oswaldo Cruz bancou a campanha contra a varíola. Na noite de 14 para 15 de novembro, ele enviou a mulher e os filhos para a casa do amigo Salles Guerra e seguiu ele mesmo para a casa do cientista Carlos Chagas, que mais tarde vai descobrir a causa do mal de Chagas. Em 1907, de volta de uma exposição na Alemanha, onde foram premiados ali por sua obra de combate às doenças, Oswaldo Cruz sente os primeiros sintomas de sífilis. Envelheceu rapidamente e aos 30 anos tinha já cabelos brancos. A sífilis vai lhe causar insuficiência renal, mais tarde vão surgir problemas psíquicos, os delírios vão se intensificar e vai se ouvir muitas vezes que ele era visto à noite vagando solitariamente pelas dependências do Instituto Manguinhos, que ele próprio vai ajudar a projetar no ano de 1903. E também vai receber o nome do Instituto Oswaldo Cruz em 1908. Em 1916, no auge da Primeira Guerra Mundial, ele foi nomeado prefeito de Petrópolis. A cidade, envolvida em disputas políticas, não recebe bem essa nomeação. Oswaldo Cruz morreu no dia 11 de fevereiro de 17, com uma passeata de protesto em frente à sua casa. E aí, hoje, a vacinação vai ser obrigatória ou não? Você concorda ou não com a vacinação do novo coronavírus? Deixe nos comentários a sua opinião e não deixe de se inscrever em nosso canal. Um abraço e até a próxima!